vamos falar de esporte. É o Giro do Esporte invadindo a telinha da TVE Cultura de Mato Grosso do Sul nesta segundona, 1º de outubro de 2018. E nós vamos destacar: estadual de futebol feminino, 24 gols marcaram a segunda rodada. Teve jogos aqui em Campo Grande e também em Três Lagoas. Festival de gols também pela Copa Pelezinho de futsal, faltando 4 rodadas para a definição dos semifinalistas. No Novo Basquete, tem decisão pela Conferência Sul, em Ponta Porã. No vôlei 4x4, Interbairros, Monte Castelo, Novos Estados, Amambai, Santa Luzia e São Francisco disputaram o título tanto no feminino como no masculino. E ainda terminam amanhã as inscrições para os Jogos Escolares Municipais. Vem comigo porque o Giro do Esporte já está no ar e é uma honra ter a sua companhia. Quatro gols marcaram a segunda rodada do estadual sul-mato-grossense de futebol feminino. Pelo Grupo A, o Comercial venceu o clássico contra o Operário. Bruna Carolina, de cobrança de falta, fez o único gol da partida. Com a vitória, o Colorado empata com as moreninhas com 3 pontos. Já o Operário perdeu as 2 partidas, ainda não pontuou. Pelo Grupo B, o Comercial de Três Lagoas goleou o Ipanema por 18-0. Na outra partida, a Cajutel bateu o Legionários por 4-1. O Comercial lidera com 4 pontos, mesma pontuação do Acajuzel, mas tem o melhor saldo, 18-3. Legionário tem 3 pontos e Ipanema sem pontuar, já está eliminado. Na próxima rodada pelo Grupo B, o Ipanema encara o Acajutel e o Comercial de Três Lagoas enfrenta o Legionários. Já pelo Grupo A, as equipes só voltam a jogar no dia 10 de outubro. Olha só, jogão e muitos gols, é isso mesmo, Carlos Araújo, bom dia. Bom dia, Eva, bom dia, amigos do Giro do Esporte. Isso é interessante, Quando a gente começa um campeonato, logo no seu início aí, a gente tem uma goleada, Até parece-me que nós estamos aqui com supremacia numa determinada equipe e nas demais um tanto quanto um pouco mais fraca, em relação a esta equipe. Mas a verdade é que o futebol feminino ele nos oferece essas surpresas. É evidente que o campeonato está restrito aí à capital e a Três Lagoas, Mas é importante que as ligas também se preocupem um pouco mais com relação a organizarem o futebol feminino nos seus municípios, É importante isso aí. Na semana passada, a gente fazia até uma crítica à Confederação Brasileira de Futebol com relação ao estímulo que deveria ser dado ao futebol feminino, Mas nós estamos vendo aqui a nossa federação e o Marcos da Base, daqui a pouco, ele vai falar um pouco mais sobre esse campeonato nosso, que é o campeonato feminino, já é uma realidade, Já é uma organização, já é um início. Então, eu acho que nós temos que realmente partir daí. E aí, cada liga se organizar no sentido de poderem realmente trazer as suas equipes e a gente ter um campeonato mais distribuído e mais competitivo. E com a gente o vice-presidente da Federação de Futebol, coordenador do futebol feminino, Marcos Tavares, sempre bem-vindo ao Giro do Esporte. Bom dia. Bom dia. É um prazer sempre estar aqui com vocês e discutir futebol, E como você disse, o futebol feminino, a gente manteve um contato com o pessoal de Três Lagoas. As meninas estão muito felizes. Para nós da federação isso é importante, Os nossos clientes, que são quem pratica, principalmente mulher, que existe uma certa restrição, existe poucas competições e nós conseguimos agregar 4 equipes lá. Óbvio que sempre uma, nesse caso o Comercial, vai se destacar e a gente sabe disso. E aqui, como Comercial da capital também sempre se destacou no futebol feminino. Mas o importante para a gente é estar realizando competições, estar selecionando a equipe que vai representar Mato Grosso do Sul na Série B do brasileiro dessa categoria que é o feminino. Tá certo. A gente vai falar também dos Jogos Escolares Municipais. Está terminando o prazo para as inscrições, Quem vai falar pra gente é o Marcos Ortega. Marcos, bem-vindo mais uma vez ao Giro do Esporte. Tá terminando as inscrições já, Bom dia. Bom dia, Eva. Bom dia, amigos do Giro do Esporte. É um prazer, novamente, estar aqui na TVE e falando dos Jogos Escolares de Campo Grande, 33ª edição, 33 anos de jogos e esse ano uma novidade.
a primeira edição dos Jogos Paralímpicos de Campo Grande. Olha que bacana, ele vai contar essa história pra gente. Você, telespectador, participa, viu? Celular na mão, aguardando a sua mensagem, 998622787, 98622787. Mande a sua pergunta, mande o seu alô, mande o seu recado, porque aqui no Giro do Esporte você participa com a gente. Marcos Tavares, são 2 grupos no feminino, grupo A e grupo B, aí o campeão de cada grupo se enfrenta e pode pintar aí comercial versus comercial numa final? Na verdade, o Comercial de Campo Grande tem uma história fantástica no futebol feminino, né? O Operário agora montou uma equipe, montou uma diretoria só para o futebol feminino e está começando aí a construir a sua história no futebol feminino. E a equipe da Moreninha se aliou com o CDB, que é uma equipe de futsal muito forte, e eles têm condição também de estar aí nessa final. O grupo A e o grupo B se enfrentam em jogos de ida e volta. Um lá em Três Lagoas, um aqui em Campo Grande, com a final sendo aonde a melhor campanha. Pelos gols acontecidos, a gente já acredita que a final será em Três Lagoas, obviamente, né? Mas isso demonstra que a gente está no caminho certo, evoluindo, apoiando as meninas, né? E já se preparando para 2019 para o Campeonato Brasileiro. Agora, próximo fim de semana tem rodada em Três Lagoas, mais Campo Grande só no dia 10 agora, Só né? dia 10, nós Três Lagoas optou lá por fazer a rodada antes da eleição, né? E as equipes daqui optaram em não fazer e nós marcamos para o dia 10, na quarta-feira, fazer a rodada que antecipa as eleições. São 4 equipes de Três Lagoas e 3 de Campo Grande. E 3 de Campo Grande. Tá, e por que se poderia até levar ao nosso telespectador essa informação? Dourados, Ponta Porã, por exemplo, que se destacam nos jogos escolares e não tem ainda seu futebol feminino. O que está acontecendo com essas ligas que não promovem o futebol feminino? E eu já emendo aqui da UANA também, né? Aqui da Sim, UANA. uma base boa lá, né? Corumbá, Verdade. né? Corumbá, é verdade. na verdade, assim, a gente tem algumas equipes, Corumbá, Coxim, a própria Ponta Porã, que tem equipes de futebol feminino, mas eles precisam necessariamente do apoio da prefeitura. Ou como existe um deslocamento, essas viagens, isso é um custo um pouco elevado, eles optaram em não participar. Dourados é um caso mais específico, nós estamos tentando organizar lá com a Liga. A Liga houve uma eleição da diretoria nova, então a gente está tentando organizar também o futebol masculino em todas as categorias, e aí a gente se prontificou a fazer um torneio lá, como a gente fez em Campo Grande, como a gente fez em Três Lagoas antes do estadual, para a gente poder organizar já para o ano que vem a cidade de Dourados. Eu acredito que lá vai dar, eu acho que a gente consegue lá reunir 8 equipes do futebol feminino. Olha que bacana, já tem participação. Bom dia, sou o Anderson do bairro Rita Vieira. Futebol feminino está ficando forte, vai engolir o masculino. Giro do Esporte, programa muito bom do nosso Mato Grosso do Sul. Obrigada, viu, Anderson, pela sua participação. O Anderson já ficou animado aí com esse saldo de gols, né? Certeza, e a gente tem um bom público, né? Não só no futebol feminino, nós tivemos a final do Sub-17 em Nova Andradina, nós tínhamos lá 1.500 torcedores. Né? Foi uma festa fantástica. Então, o futebol amador traz isso, porque o futebol amador é uma coisa mais próxima. Então, as meninas jogam, é a mãe, é o pai, é a irmã, né? É a própria namorada que vai assistir os jogos. E isso tem atraído realmente atenção e público. Tá certo. A Ângela de Dourados diz o seguinte: para montar um time feminino precisa de todas as atletas serem federadas, porque o custo fica alto. A Ângela quer saber. Para nós da federação, a gente só organiza, com exceção desses torneios que a gente faz para apoiar, né? O campeonato estadual necessariamente tem que ter todas as equipes, as atletas inscritas na CBF. Não tem como fazer um outro torneio sem isso, né? Tá certo. O Newton Silva manda o seguinte, 4º campeonato de futsal de verão da tia Eva, ele mandou alguns resultados aqui, colocou Sociedade Esportiva Bons Amigos da Piratininga, atual campeão da competição, confirmou o favoritismo e termina a primeira fase com 100% de aproveitamento. Obrigada, Newton, pela sua participação aqui através do nosso WhatsApp. Tem mais informações aqui, O Carlos Alberto diz o seguinte: futebol feminino, gosto muito de assistir. Quando vai ser essa próxima rodada e onde? É no Jacques da Luz, nas Moreninhas, Jacques né? da Luz, na Moreninha, dia 10, quarta-feira, às 15 horas. Às 15 horas. Isso. Aí vai ser Moreninhas? Moreninha e
comercial. E comercial. Isso. Aí, ó, já fica um jogão aí, ó, a dica, um jogão de bola aí, numa quarta-feira, né, já vai lá, já acompanha, já vai ser na semana do feriadão, né? Semana do feriado. E as Moreninhas com essa parceria com o CDB. Com o CDB. Com o CDB. né, que É é um muito grande, forte, é um né, grande muito forte, time, é um grande forte. jogo, As né? meninas estão acostumadas a disputar campeonato brasileiro de futsal. E é um time muito forte, vai ser um grande jogo. Aliás, falando em futsal, tem futsal, né, Marcos Ortega, nos jogos escolares? Sim, nos jogos escolares tem o futsal, né, das coletivas de futsal, handebol, voleibol e basquetebol. E das individuais temos várias. Tênis de mesa, xadrez, badminton, ginástica rítmica, ginástica artística, natação, atletismo, judô, xadrez. E no Paralímpico, a gente vai ter o polibate, tá, o tênis de mesa, o atletismo e a bocha. Tá? Todos os jogos são classificatórios já para a escolha dos atletas e técnicos que vão enfrentar Campo Grande em 2019 na fase estadual. Olha que bacana. E o esporte paralímpico daqui, né, não só Campo Grande, mas do estado é forte, né? Sim, o esporte paralímpico no Mato Grosso do Sul, hoje, a nível de Brasil, é a quarta melhor do Brasil, né? E todas as referências do Paralímpico estão em Campo Grande. Né? Tem os polos em Três Lagoas, tem polo em Dourados, mas a referência principal da construção das delegações de Mato Grosso do Sul sai de Campo Grande. E os nossos atletas de Campo Grande são especiais. São aqueles que são dedicados cada dia, e cada dia temos atletas a nível de seleção brasileira no Paralímpico. Olha só, aliás, Carlos Araújo lembra, teve uma época que do futebol, no próprio futebol, acho que o goleiro e eram mais, acho que 3 ou 4 jogadores daqui, né? Sim, da seleção brasileira. Continua na seleção brasileira ainda. O goleiro é o Marcão, ainda continua na seleção. Hoje o Marcão, além de ser goleiro da seleção ainda, ele está como auxiliar técnico da categoria de base do Sub-17 e Sub-19, que boa parte da equipe da seleção brasileira Sub-17 e Sub-19, no Paralímpico, é de Campo Grande. Olha só. Acho que é o nome, hein, Carlos Araújo? O nome também, né? O nome já é de craque, né? Marcos, goleiro, né? Lembrando aí do São Marco, né? É verdade, né? Mas é importante, né, esses destaques, né, quando a gente fala do esporte paralímpico, né, de realmente saber que Mato Grosso do Sul ele se destaca. Já tivemos aqui muitas entrevistas com atletas paralímpicos e que fazem parte, né, da seleção brasileira e até dirigentes, né, que fazem parte da própria confederação são daqui do Mato Grosso do Sul. Eu acho que isso realmente é um fator importante. E quando vai ser os Jogos Paralímpicos? Eva, as inscrições dos Jogos Escolares Campo Grandense, né, categoria A e B, é até amanhã, dia 2, certo? E o do Paralímpico é até sexta-feira, dia 5. Por que essa diferença? Porque no Paralímpico são vários atletas de várias escolas, tem os professores têm maior dificuldade para agregar esses alunos. A gente está dando um prazo maior para a seleção da inscrição. Mas os jogos em si serão todos juntos. Então, que a abertura é dia 17 de outubro, tá? Onde vai estar não só eu falo assim, os atletas, que a gente fala normais, como os atletas do Paralímpico, todo mundo junto na abertura. Tá? E já é bacana, porque faz uma abertura, junta todo mundo, né? Sim, o grande prazer dessa gestão do prefeito Marcos Trade, junto com o professor Rodrigo Tede, diretor-presidente da FUNESP, é de trazer esse cidadão, essa cidadã, que a gente fala assim, não é especial, são vitoriosos, porque eles vai estar junto com um atleta que futuramente pode ser um atleta campeão olímpico, como já tem vários aqui, a gente pode citar aqui, não só no Paralímpico, como no esporte normal, atletas que começaram nos Jogos Escolares de Campo Grande e hoje representam o Brasil, não só na natação, no judô, no voleibol. A gente pode citar um exemplo que no voleibol mesmo, a Natasha, que hoje joga no Praia Clube, ela saiu dos Jogos Escolares de Campo Grande, que também veio de uma escola municipal, onde tem os Jogos Escolares Municipais de Campo Grande, que é o GERES, né? São atletas que saem dessa base, são poucos, mas que têm a sementinha plantada pelos nossos jogos. Tá certo. E muitos também estarão, né, nos próximos campeonatos aí, o feminino, né, Marcos Tavares? Sim. Muitas dessas meninas aí do futsal estarão jogando assim como a equipe da UCDB, que hoje, né, joga pelas Moreninhas. A gente vai para o intervalo, mas você continua participando com a gente. 998622787, 98622787. Aqui você mande a sua pergunta, o seu recado, mande o seu alô, participa com a gente. Intervalo, mas é rapidinho, viu? A gente já volta.
Já estamos de volta e hoje tem decisão pela Conferência Sul do Novo Basquete MS em Ponta Porã. No adulto masculino, o título será definido às 8h30 da noite no ginásio de esportes do Porã Basque em Ponta Porã. Será a segunda partida da fase final, viu? Entre as equipes do Porã Basque versus DBC, que é Dourados Basquetebol Clube. Se vencer a equipe do DBC, será campeã. Mas se a vitória for dos donos da casa, Ponta Porã, haverá uma terceira partida. E olha só, o primeiro jogo aí da decisão, vitória dos douradenses foi por 56-53, apenas 3 pontinhos de diferença. Olha, jogão promete, hein? Você que está assistindo a gente aí em Ponta Porã, pode ir lá acompanhar essa grande partida de basquetebol. E também grandes partidas do futebol feminino em Três Lagoas e Campo Grande, aí grandes jogos. No próximo fim de semana tem rodada lá em Três Lagoas. Lá também reúne um grande público, Tavares? Sim, reúne grande público. O futebol feminino atrai as pessoas, né? Nós tivemos jogos em Terenos, o primeiro jogo da abertura aqui do estadual foi em Terenos e quase a população foi muito, muito querida lá de Terenos, foi todo mundo assistir, porque é uma novidade para eles, inclusive, e aí nós já conseguimos um movimento para que a cidade tenha um time feminino. Olha que bacana, é bonito aquele campo lá em Terenos, Sim, né? bem iluminado, bem tratado, gramado show de bola, né? E a prática de futebol lá é muito forte, né? Olha só, o Hélio de Corumbá diz, os jogos escolares sempre uma oportunidade para a garotada. Assistindo o giro aqui do bairro Cristo Redentor. Obrigada, Hélio, pela sua participação aqui no Giro do Esporte. Eva Regina, musa do esporte regional, parabéns pelo seu aniversário. Vida longa para você, Rafael do bairro Carandá. Obrigada, Rafael, pela sua participação aqui no Giro. Vamos lá para mais. As mulheres sofrem mais no futebol feminino com dores, elas reclamam. O Jairo não colocou o bairro. O Jairo quer saber, Tavares. Bom, na verdade, quando joga-se qualquer prática esportiva, a dor é igual para homem e para mulher, né? Obviamente que o preparo talvez físico das meninas, pela falta de oportunidade de treinamento, de ser remunerado, eu acho que é um pouco mais dolorido pela falta de preparo físico do que o time profissional que treina, ganha para isso, recebe para isso. Mas eu acho que o sofrimento é quase igual. As pancadas acontecem, as Acontece, divididas. Acontece, por isso que nós temos lá a ambulância, nós temos o médico, nós temos todo um aparato para dar essa segurança para elas, porque acontece normalmente, né? Nós não tivemos ainda nenhum registro de atendimento mais grave das meninas, mas sempre acontece porque quando você coloca esse tipo de jogo, o choque é inevitável, né? Tá certo, olha só. Carlão, tem novidades sobre a programação do estadual? Breno, do bairro Tiradentes. Eu acho que o Breno quer saber sobre os clubes, né? Se tem algum clube já se preparando. O Marcos Tavares também já tem alguma novidade aí do estadual para informar o Breno, lá do Tiradentes? Então, a previsão do estadual da Série B no dia 27, a primeira rodada, né? Eu estava conversando com o Carlão aqui, a gente fez uma consulta para o TRE, porque na verdade no dia 27 a gente pode ter uma véspera de uma nova de segundo turno, e nós consultamos, nós não obtivemos resposta ainda. Se nada ocorrer e nada for impedimento, nós realizaremos a abertura no dia 27, a primeira rodada. Tá certo, tem mais participações aqui, ó. Ontem, 30 de setembro, foi seu aniversário. Quero desejar sucesso e muita saúde. Joaquim, bairro Centenário. Obrigada, Joaquim, pela sua mensagem. Alunos de escolas particulares, estaduais e municipais, como foi a escolha dessas modalidades? Os atletas participam dessa escolha? O Flávio do Centro quer saber. Na verdade, os jogos já têm, né, um regulamento, já tem quais são as modalidades. É isso mesmo, Marcos Ortega? Sim, os jogos escolares, tanto escolares como o Paralímpico, pode participar todos os alunos da rede pública, tá, particular e federal também. Lá no regulamento tem a faixa etária, né, de cada categoria. E para mais informações pode acessar o site da Fundação, que é campogrande.ms.gov/funesp, e acessar o link Jogos.
Tá certo, tem mais participações. Queremos parabenizar a equipe do Giro do Esporte por lembrar da galera do skate. O programa de sexta-feira foi ótimo. Marcelo, não colocou o bairro também. Obrigada, Marcelo, pela sua mensagem. Tem uma pergunta aqui do Miguel Tavares. Como fica o nosso futebol profissional? Vai ter campeonato em 2019? O Miguel quer saber. Vai, né? Nós já estamos trabalhando, óbvio, né? Começa, a previsão é no dia 17 de janeiro. A CBF já editou um calendário onde a gente terá, as federações estaduais terão 17 datas para fazer o estadual de 2019 e o nosso começa no dia 17 de janeiro. Nós já estamos contactando os patrocinadores master para que a gente tenha uma organização talvez um pouco melhor do que foi a do ano passado, né? E já temos as 10 equipes classificadas e dia 27 agora buscamos mais 2 da Série B. Tá certo. E quanto aos laudos, Dos todos os laudos foram entregues ou ainda faltam? Até porque a Série B também exige a liberação, né? Na verdade, a gente tem uma dificuldade enorme com os laudos. Sempre tem e talvez isso, o dirigente ainda não teve a consciência sobre isso. Ele se preocupa em montar a comissão técnica, o elenco, para depois se preocupar onde vai jogar. Então nós temos ainda na Série B, que começa dia 27 aí, algumas dificuldades sim, ainda com os laudos. Mas assim, são coisas pequenas, que tem que fazer algumas reformas, e eu acho que acredito que dia 27 a gente não vai ter problema nenhum. Na Série A nós já estamos começando a trabalhar agora, para que a gente, quando faça o arbitral em novembro, todos os estádios estejam resolvidos para 2019. Ó, o Miguel, não sei se é o mesmo. É o mesmo, Miguel. Ó. E o Morenão vai ter condições? O Morenão hoje é o único estádio que tem laudo até o dia 31 de dezembro. Nós não temos problema de laudo com o Morenão. O problema nosso do Morenão é que o promotor, que esses laudos passam pela análise dele, ele quer que o Morenão tenha uma reforma completa. E lá a gente tem metade do estádio só, né? Nós temos apenas a utilização de 13 mil lugares, que é o lado da coberta, que está todo reformado, tudo pronto. Lá a gente não tem nenhum tipo de problema. O que a promotoria quer é que esse laudo fique pronto também para o lado da descoberta. Olha só, o João Vitor lá do Centenário, ele diz: o ano que vem o estadual vai ser maiorzinho, porque esse ano foi muito rápido. Nós não temos... Foi pela Copa, né? Nós temos uma triste notícia, né? A gente gostaria de alongar, fazer um pouco mais, com mais datas, mas como eu disse anteriormente, a gente tem apenas 17 datas. Por quê? Porque o Brasil esse ano cedia a Copa América, né? E em termos de data da Copa são as mesmas datas, é um pouquinho menor. Mas nós tivemos também esse ano 17 datas apenas para fazer o estadual. Mas vai com o regulamento turno único também? A ideia nossa seria fazer um outro formato. Né? A possibilidade de fazer ponto corrido, como a gente vai fazer na Série B, como a gente fez no Sub-19 e ficou comprovado que foi um grande campeonato. Sucesso, né? Um sucesso. Né? Mas com 17 datas, eu acho que a gente vai ter que achar uma fórmula um pouco diferente. Ou seja, turno único, só ida, não fazer ida e volta. Depois classificando 4 talvez para ter uma semifinal, uma final, e aí ocupar 16 datas das 17 que a gente tem disponível. Olha só, Telmo de Bandeirantes, futebol amador é muito melhor que o profissional, além da premiação ser maior. Tá certo, Telmo de Bandeirantes, deixando aqui o seu recado. Tem uma perguntinha aqui do Marcos, do bairro Monte Castelo. Quero saber dos Jogos Radicais que será no Parque das Nações Indígenas. Posso levar a família? Ortega, o Rodrigo esteve aqui e falou bastante, né, dos jogos e tal. É um convite para a família toda comparecer lá no Parque das Nações? Sim, os Jogos Radicais é um outro evento da Prefeitura, através da FUNESP, né? É um evento aberto a todo o público. Vai iniciar a partir do dia 13, a partir das 8 horas da manhã. Dia 12, os atletas já vão estar em Campo Grande, atletas de fora do estado, para conhecer o espaço lindo e maravilhoso que a gente tem aqui na nossa capital. Tá certo. Bom, jogos escolares então, até amanhã para fazer inscrição. Tem informações lá no site da FUNESP. Para fazer inscrição, tem que ir pessoalmente, né? Sim, as escolas, entidades que irão fazer a inscrição para os jogos escolares, tem que entrar no site, baixar a ficha de inscrição e levar pessoalmente a ficha lá na FUNESP para fazer a homologação da sua inscrição para os jogos. Tem
tem no regulamento diz que o aluno precisa estar estudando há quanto tempo na escola para participar naquele ano, ou só no início do calendário já basta para entrar e representar a escola nessa competição? Não, o aluno tem que estar matriculado até o dia 1º de outubro, que seria hoje, certo? Por que esse ano a Fundação resolveu mudar a data dos jogos? Infelizmente, Campo Grande, faz pelo menos 15, 20 anos atrás, que faria os jogos sempre no mês de março e abril. E a grande dificuldade dos professores, dos atletas, era tempo para o treinamento. Agora não, com essa nova mudança, a escola campeã, o atleta campeão, vai ter um prazo maior para treinar, para realmente se motivar essa equipe para ir para a fase estadual. E assim, é uma estatística que a gente fez na Fundação, já faz pelo menos 10, 15 anos que Campo Grande, principalmente nas coletivas, não ganha do interior, né? E com essa novidade que a gente está tendo agora, a gente vai ter um espaço maior para treinar, se preparar melhor, né? Se preparar melhor, tá? Só lembrando que o campeão vai para o estadual ano que vem, tem todo esse tempo para poder treinar. Agora eles foram para Santa Catarina, né? Os jogos escolares e depois a etapa nacional, que esse ano é em Natal, né? Em novembro. Sim, esse ano o COB mudou o formato dos jogos escolares, né? De todos os jogos do COB, onde existe uma pré-fase para ir para o nacional. E Mato Grosso do Sul caiu nessa pré-fase com alguns estados, dentro das coletivas, como Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas, Paraná. Grupo forte, grupo né? forte, né? E, infelizmente, eu falo assim, Mato Grosso do Sul está um pouquinho atrás, né, nos esportes coletivos. E, de repente, com essa nova mudança da Fundação para Campo Grande, a gente pode, ano que vem, brigar, junto com os outros estados, uma fase nacional mais forte. Assim, um exemplo bem claro, a gente tem só de Campo Grande nessa fase, essa pré-fase, só a equipe da Escola Municipal Eduardo Olímpio. O restante tudo é do interior, ou seja, está faltando um pouquinho mais de preparo dos nossos atletas devido ao tempo mesmo. Com esse novo formato, vai dar essas condições, não só para o técnico conhecer melhor seus atletas, mas preparar também melhor o atleta para uma fase estadual e para uma fase nacional. Marcos Tavares, Carlos Araújo, passaram pelos jogos escolares, nos tempos de escola? Eu tive a oportunidade de jogar, eu estudava numa escola estadual, que era o Maria Constância, né? Fiz parte da seleção de Campo Grande, joguei os Jogos Escolares Mato Grossense, joguei o JEBs, que depois virou Jogos da Juventude, né? Fui artilheiro, inclusive na modalidade de handebol, fui artilheiro do JEBs, fui convocado para a seleção brasileira de handebol, então eu sou oriundo desses jogos, acho que é fantástico, é uma oportunidade realmente das crianças terem o primeiro contato com o alto rendimento. Revelações aqui, hein, Carlão, Verdade. no Giro do Esporte. Eu também tive essa oportunidade, né, já como universitário, de participar dos Jogos Universitários em Campo Grande, né, vindo com a delegação de Dourados, participar aqui. A gente participava lá também do diretório acadêmico, né, onde a gente conseguiu organizar ao lado da Unigran, fazermos lá uma boa seleção na seleção de Dourados e vim participar aqui também dos Jogos Universitários do Mato Grosso do Sul. Muito importante e boas lembranças também. Olha que bacana. E hoje tem você no Giro, hein? Roda aí. Mandar um abraço aí pro pessoal do Giro do Esporte, programa Giro do Esporte, aqui nessa linda semifinal de competição da primeira Copa Regional do Teluca. Queria mandar um abraço a todos aí da TV e principalmente do programa Giro do Esporte. Divulga nós aí. Olha que bacana, a Arena Tenutão, né? Mandando aí o locutor Mirim, ó, narrou bem, hein, Carlão? Narrou, isso aí é importante, né? Já estimulando o garoto aí a ser um dos grandes narradores. Aliás, nós estamos precisando já de novos, né? Para substituir os atuais aí, que já estão aí há muito tempo, né? E o Jesus ali, o que está pelo menos com a camiseta de Jesus ali, ele tem aí realmente uma grande vocação para poder ser aí um desses substitutos. É importante. Já dá para saber, assim como, né, dá um chute na bola, já fala, não, esse menino aí tem futuro. Ali, pelo pedacinho da locução dele, já deu para saber que tem futuro? Ah, tem futuro, tem pique, né? Já deve criar aí o seu próprio jargão aí para poder realmente
fazer as emoções aí, narrando uma boa partida de futebol. Aliás, é muito bacana essa coisa, né, da narração no futebol amador, que aí começa a fazer aquela, e rola também uma brincadeirinha, e o público ali todo ali acompanhando, né, é a atração. Aliás, eu até comecei fazendo essa parte de comentarista esportivo, fazendo esses comentários na beira do futebol amador, na beira do gramado, ali na beira do campo, né? Liga-se um bom aparelho de som, né? E ali tem um bom narrador, e aí a gente também fazendo ali uma escola de comentarista. Eu acho que é importante essa divulgação do nosso pequeno locutor aí. Tá certo, tem mais participações aqui no nosso WhatsApp, 998622787. O Maurício mandando aí, ó, muitas bênçãos e alegrias para vocês, pessoal do Giro do Esporte. Obrigada, Maurício, pela sua participação. Carlos Alberto mandando um alô também aqui pra gente, tá acompanhando o Giro do Esporte. Obrigada pela sua participação. Tem mais participações aqui. A Sandra, tô sempre ligadinha no Giro do Esporte. Obrigada, Sandra, pela sua mensagem, viu? Participação aqui, ó. Tem o Marco também, ele não colocou o bairro, mas estou sempre ligada no Giro do Esporte. Hoje vocês vão falar de futebol amador? Marco, quarta-feira a gente vai falar mais, viu, sobre o futebol amador que está rolando aí nos bairros. A sua participação é muito importante. Tem aqui perguntando sobre os jogos escolares. É a Mariana, ela pergunta o seguinte, para fazer inscrição, tem uma idade certa para participar? Na verdade, não é o atleta, é a escola, né, que faz a inscrição, né, Ortega? Sim, a escola que faz a inscrição, perguntou da idade, certo? Na categoria A, são atletas 14, 15, 16 anos, tá? Na categoria B, são atletas 11, 12 e 13 anos. No Paralímpico é a mesma coisa. Categoria A, 11, 12 anos, categoria B, de 13 a 16 anos. Todas as inscrições, a escola, a entidade educacional que tem que fazer a inscrição. Não pode ser só o aluno próprio, porque tem que ter um profissional de educação física assinando, a direção da escola assinando, ou seja, tem toda uma parte administrativa que a escola tem que fazer para efetivar a inscrição do atleta, desse aluno. O primeiro passo é o estudante ir lá e conversar com o professor de educação física, né? Olha, eu jogo tal coisa, gostaria muito de participar, né? Porque ele deve estar montando, as escolas estão montando suas equipes, né? Sim, o primeiro passo do aluno é procurar seu profissional de educação física na escola e fazer com que esse professor motive essa criança, esse adolescente a participar do evento. Até pegar a fala do Carlos, quando ele falou que eu participei dos Jogos Universitários, é importante, que tudo no esporte é uma fase. Começa lá na aula de educação física, vai para o interclasse da escola, vai para os nossos jogos municipais, desses jogos municipais vai para uma fase estadual, para a fase estadual para o nacional. Qual que é o objetivo dos jogos escolares? Fazer com que esse atleta chegue na universidade também praticando esporte, que hoje é a grande dificuldade hoje, fazer com que esse atleta acabe de 17 anos e vá à universidade praticar esporte também. No começo do ano, tive com o professor Luiz Magalhães, da CDB, ele me contou um fatinho até engraçado, que ele estava com dificuldade de dar bolsa. Não tinha atleta para dar bolsa, certo? Olha só. Assim, cada dia mais a gente tem que motivar essa criança a ir para o banco universitário também. E através do esporte a gente pode conseguir isso. Olha só, tá certo. A gente vai para o intervalo e você continua participando com a gente. 998622787, 98622787. Intervalo rapidinho, a gente já volta. Giro do Esporte de volta, destacando agora o futsal. 6 jogos pela 9ª rodada da 27ª edição da Copa Pelezinho. Pela categoria Sub-15, a Escola Marina Couto Fortes venceu o Atlético Santista por 3-2. Pelo Sub-13, Dom Bosco Tecol venceu o Atlético Santista por 11-3 e o Secamp Asas do Futuro passou pelo Chelsea por 2-1. 2 jogos pela categoria Sub-11, Colégio Tic-Tac 3, JP Futsal 1, EFAT 4, AEB Cidrolândia 2. No Sub-9, também derrota da equipe de Cidrolândia para o ETI Ana Lúcia por 4-3. Faltam 4 rodadas aí para a definição dos semifinalistas da competição.
Copa Pelezinho de futsal também, festival de gols, hein, Carlos Araújo? Isso, o Pelezinho, ele tem aí um exemplo, né, de excelência dentro da área das escolinhas que existem no futsal, né? Eu acho que é uma coisa interessante e o Paulo César tem trazido isso com muita seriedade, fazendo com muita competência essa escola ser essa excelência que nós falamos aí. Então, eu acho que as crianças que têm essa oportunidade de estar lá na Pelezinho para poder realmente desenvolver as suas qualidades, desenvolver realmente no aspecto de estar participando numa ótima escola, numa boa escola, eu acho que o Pelezinho realmente é um indicado. Ontem eu conversava com o professor Jairo, lá também da escolinha Bola de Ouro, lá do bairro Tiradentes também, isso, né? E aí ele falava também das competições, da seriedade com que o professor, ele trata, né, realmente nos treinamentos, no comparecimento das crianças. O bairro Tiradentes, que é um bairro muito carente, né, tão carente aqui em Campo Grande, e o professor Jairo se destaca realmente fazendo com que essa escolinha seja também uma excelência no futebol de campo, né? Então nós temos essas duas, o Pelezinho e aí o professor Jairo lá do bairro Tiradentes, na escolinha Bola de Ouro. Olha a participação aqui no nosso WhatsApp, no 98622787. Tem aqui, ó, o Elbio dizendo top, giro do esporte. Obrigada, Elbio, pelas suas mensagens. Tem mais aqui, ó, a Ana Lúcia diz, a minha filha joga futebol, mas eu vejo pouco espaço, principalmente para ela, que ainda é uma criança. É verdade, né? Às vezes é uma reclamação dos adultos que agora, né? Agora tá rolando até o futebol amador, né, Carlos Araújo? Mas o infantil ainda são poucas competições, né? Mas aí tem o caminho, o professor Ortega está aí, né? Eu acho que os jogos escolares, a escola Quem realmente sabe, né? é o início, né? Onde o aluno poderia até realmente buscar essa iniciação. Ou uma escolinha que pratica realmente o futebol feminino. Mas o professor Ortega, ele poderia até dar essa informação nesse sentido de poder colaborar com a nossa Existe o futsal feminino também? Existe essa possibilidade? Sim, existe. Não só nos projetos da FUNESP, nos parques tem as escolinhas de futebol de salão, certo? E futebol de campo também, que muitas vezes a menina faz parte também do grupo, junto com os meninos nos projetos. E na rede municipal de Campo Grande e rede estadual, existem os projetos também que nas escolas que tem o futsal feminino também. Então eu indico a Eva... A Ana, que procure a sua escola, se ela estuda na rede pública ou municipal ou estadual, procure a sua escola para saber se tem lá o treinamento de futsal feminino. Que na rede municipal de Campo Grande existem várias escolas, o professor Marcos Tavares trabalha na CEMED também, ele sabe que tem várias escolas que tem o projeto de futsal feminino. Olha só, o Nelson diz o seguinte, fiquei muito feliz pelo número de gols do estadual feminino e também agora sabendo que tem futebol amador com a mulherada, olha só. Mandando aí, o Nelson não colocou o bairro também, mandando aí a sua participação. Tem mais participação? Bom dia, a escola do Pelé é referência sim, mas existe muitas outras fazendo um bom trabalho com muito sacrifício. É que a gente acabou de falar a nota do Pelezinho, né? Não colocou, deixa eu ver se tem o nome aqui, é o Carlos César, mandando aí a sua mensagem aqui para o Giro do Esporte. O Leandro, deixa eu ver se colocou o nome, Leandro Muniz também não colocou. O bairro Bom Dia, ligadinho no programa Giro do Esporte. Obrigada, Leandro. Aliás, são várias escolinhas, né? Quando a gente fala do futsal, tem o próprio Chelsea, né? Que a gente falava aqui. Cidrolândia também é uma equipe, né, forte também no futsal. Várias equipes aí do interior, Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas, né, Carlos Araújo? Muitas vezes nós estamos divulgando aqui o Pelezinho, estamos divulgando a Bola de Ouro lá do bairro Tiradentes. É evidente que existe aí muitas excelências em termos de escolinha, né? Nós lembramos aqui até pela reportagem que o Giro trouxe aqui sobre o Pelezinho. Mas esse trabalho ele é sério em todos os aspectos, né? Quando nós falamos de futebol, do futsal, do futebol de campo, né? As escolas elas trabalham com seriedade, né? Hoje cada escola tem aí o seu professor de educação física, tem o seu instrutor, então são escolinhas organizadas que realmente proporcionam aos garotos aí iniciarem a sua carreira.
E uma coisa os pais sempre falam, né? Como muda o comportamento da criança depois que ela começa, né? E o que eu acho bacana nessas competições é que vai tudo organizado, eles vão ali, o trabalho é profissional, eles vão ali para jogar, né? E isso é muito bacana porque ensina também, a gente sabe que o esporte ensina, né? O esporte, na verdade, traz a socialização para a criança, né? Ela aprende a dividir, aprende a somar, controlar a emoção, né? Não só na vitória, mas principalmente na derrota, né? O ser humano, a gente não se prepara para perder, né? E sabendo Todo até mundo ficar, quer ganhar, todo né? mundo Quer sabendo ganhar. até ficar no banco, né? Porque a Exatamente, criança esperar a sua normalmente vez não de quer, né? jogar. É verdade. Então isso eu acho que vem já dessas escolinhas, né? A criança entrar cedo e tal. Agora, do futebol feminino, eu quero registrar aqui. Às vezes existe um preconceito do próprio pai. Eu não quero que a minha filha jogue com um menino. E como a demanda ainda não é grande do futebol feminino, às vezes a gente não consegue ter nas escolinhas um grupo só para de o mulheres. futebol feminino. Né? Garotas aí até 14 anos, 13 anos, 12 anos, a gente não tem. Tem que, quando você vai para a escolinha, elas fazem um trabalho igual ao menino. Né? E aí alguns pais não ainda têm esse preconceito de não, eu não quero que a minha filha jogue com menino e tal. Mas assim, eu vejo pais, né, homens, levando filhas e ficando lá igual eu ficava com meu filho, né, aguardando, sentadinho, olhando o treino, e a filha vai ser feliz como o meu filho foi. Né? Olha só. E no dia a dia das escolas ainda tem esse preconceito também de falar, não, futebol não é coisa de mulher? Não, você vai jogar vôlei, você vai jogar outra modalidade. Olha, porque... na escolas da prefeitura, na escola da rede municipal, não existe mais. Tanto é que às vezes a gente faz turma mista e a gente tem às vezes um aporte muito maior de mulher do que de homem. Olha Né? só. Então a gente não tem esse tipo de coisa não. Agora, o que a gente tem às vezes é assim, treina, mas na hora de competir a mãe fala assim, não, eu quero que a minha filha estude, não é. Então a gente tem esse tipo de problema lá. Aliás, né, tem outra questão também, né, que a mãe falava, minha filha joga futebol e tem pouca competição de base, mas será que se fizer competições de base, vai dar quórum, vai ter time participando? Por exemplo, jogos escolares, se colocar o futsal, já tentaram colocar o futsal feminino para saber se dá time? Eva, nos Jogos Escolares de Campo Grande, a gente está na 33ª edição já. Já tem. Já tem, faz pelo menos uns 15 a 20 anos já. E tem time, E tem time. bastante. Bastante time. Dá para, é Vou falar equilibrado com o e masculino. atletas muito boa. Olha Assim, só. eu vou só citar um caso, aqui um atleta que foi do futebol do salão, foi do futebol do campo, a própria Cidinha, seleção brasileira, que surgiu dos Jogos Escolares, certo? Como tem vários atletas hoje, acho que é Júlia, que jogou na UCDB, que hoje faz... Tinha gêmeas também que foram As para Santa gêmeas, Catarina, né, e voltaram. Estão na CDB, né? Estão no CDB. Estão jogando na Estão CDB. jogando no futebol de campo na CDB. Olha só. Foram atletas que saíram dos Jogos Escolares, ou seja, o futsal feminino nos Jogos Escolares É forte. é forte, certo? E é disputado. Lá, na categoria de hoje, que vai ser 14, 16 anos, Tanto A quanto a B. quanto A quanto a B, certo? E na nível estadual também, vamos falar assim, Campo Grande e Dourados, do Carlos aqui, é uma rixa... Douradense aqui, né? Douradense, Rivalidade. é uma rivalidade imensa, certo? Sempre nas finais é Campo Grande e Dourados, e é uma briga sadia, porque essas atletas, elas não estão só jogando por elas, como você falou, essa discriminação com o tempo foi se quebrando. Vou falar, o professor Marcos trabalhou com futebol de salão, eu trabalhei com futebol de salão na equipe do ASE, a primeira Copa Feminina de Futebol de Salão, tive a oportunidade de ser técnico campeão, com a Olha Cidinha, só. com a Rosalba, foram atletas que fizeram parte de uma seleção brasileira e foram as primeiras mulheres que trouxeram o campeonato feminino há 15 anos atrás, né, Marcos? Não só para os jogos escolares, mas também para o futebol de campo também. Ou seja, essa Olha oportunidade só. está sendo dada pela Prefeitura de Campo Grande. Não só aqui Campo Grande, mas todo o estado também é dada essa oportunidade. Olha que bacana. E aos poucos está aumentando, né? A gente já começou com o futebol amador, talvez ali na base, daqui a pouco começa a criar mais competições, que eu acho que é isso que a mãe quis dizer, né? Ter mais competições do futsal feminino. A partir do momento que vai crescendo também, vai aumentando essas competições. Essa procura, né? Marcos Ortega, muito obrigada pela sua participação, nosso tempo está terminando. Inscrições, então, até amanhã, né? Direto na FUNESP, né? Sim, sim. As inscrições para os Jogos Escolares é até amanhã às 17h30 lá na FUNESP e para o Paralímpico até sexta-feira às 17h30. Agradecer a oportunidade, Eva, TVE, e falar que também as inscrições dos Jogos Radicais é até segunda-feira no site jogosradicaisurbanos.com.br.
faça esporte, Campo Grande é um celeiro de talentos. Tá certo, obrigada, viu? Marcos Tavares, muito obrigada pela sua participação. Volte mais vezes, viu? Sempre que você quiser, né? Queria agradecer a oportunidade e dizer que o futebol a gente tem trabalhado, né? Você que está assistindo o programa, vá lá, curta lá o futebol feminino, apoie, né? Se você não é operariano, não é comercialino, mas você gosta de um bom futebol, vai lá prestigiar as meninas que elas merecem. Tá certo. Carlos Araújo, segundona, de volta aqui no Giro. Estaremos aqui na segunda-feira e lembrando aos palmeirenses que essa liderança é uma liderança em risco, né? Uma liderança de risco, até porque do primeiro ao quinto são 4 pontos, né? O Palmeiras é líder, mas o Internacional também tem 53 pontos, de maneira que nós temos aí um campeonato brasileiro bastante empolgante, com muitas emoções, e vamos ver até que ponto aí o nosso Verdão ele segura essa liderança. Realmente uma liderança à custa de muito sacrifício e muito futebol também, né, Eva? Tá certo, é verdade. E o Giro do Esporte fica por aqui. Muito obrigada pela sua participação, obrigada pela sua companhia. Lembrando que você pode acompanhar o Giro do Esporte, tem nossas redes sociais, tem o nosso Twitter, nosso Instagram, nossa página no Facebook e o canal no YouTube, viu? Todos os programas estão lá no canal, basta buscar lá Giro do Esporte MS. Uma ótima semana para você. Obrigada por todas as mensagens de feliz aniversário. Brigadão, obrigada pelo carinho, viu? A gente se vê quarta-feira às 10 da manhã. Uma ótima semana para você e até lá.